Gerson Pansieri, bem acompanhado, né? Hoje tô Tá marcado, né? Tô bem acompanhado, sim. Hoje a esposa, Mara Bianchetti, acompanhando aqui no estúdio da Itatiaia também, veio visitar a gente. Um beijo pra você, meu amor, mas o assunto é o Cruzeiro, que também é o amor de muitos cruzeirenses que estão ansiosos para ver essa equipe em campo amanhã contra o Vasco da Gama. Jogo fora de casa, clássico do futebol brasileiro, partida importante na vida do Cruzeiro e mais do que isso, né? O Cruzeiro querendo emplacar a 9ª vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Paulo Pessolano relacionou os atletas para esse confronto e a gente já passa a lista agora aqui. Os goleiros Gabriel Mesquita e Rafael Cabral. Os jogadores de defesa, Giovani Jesus, Lucas Oliveira, Matheus Bidu, Pedrão, Rafael Santos, de volta à lista de relacionados, Rômulo e Zé Ivaldo, os jogadores de meio campo, Adriano, Daniel Júnior, Fernando Canezin, Felipe Machado, Léo Paz, Neto Moura e William Oliveira. No ataque, Edu, Jajá, Luvanor, Rafa Silva, Rodolfo e Vagninho. Esses atletas estão viajando neste instante ao Rio de Janeiro. Daqui a pouco desembarque na Cidade Maravilhosa e tem treino à tarde no Clube da Aeronáutica, lá na Barra da Tijuca. Então o Cruzeiro finalizando essa preparação no Rio de Janeiro. Mas tem assunto importante também do outro lado, o Vasco em relação aos ingressos para o Cruzeiro. O Ronaldo, naquela tradicional live que ele faz toda semana, ele fez críticas à diretoria Cruz Maltina em relação à decisão do Clube Carioca de disponibilizar menos de 10% da carga de ingressos para a torcida do Cruzeiro. E avisou que o mesmo tratamento vai ser dado pelo Cruzeiro no jogo da volta, no Mineirão. Se o Vasco não está cumprindo com os 10%, no Mineirão, o Cruzeiro também não vai cumprir, Milton. Olha que legal, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Pois Já tinha ouvido isso? Tenho certeza que não. É uma situação que a gente está acompanhando de perto, show de bola. Inclusive, eu vou abrir aspas para o Ronaldo. 4.000 ingressos para a torcida do Cruzeiro que foram vendidos muito rapidamente. O Vasco ofereceu menos ingressos do que normalmente se oferece. E a gente vai usar da recíproca para o jogo de volta. O Vasco vai ter o mesmo tratamento com 5% dos ingressos. Falou o Ronaldo Fenômeno. Essa matéria no itatiaia.com.br do nosso companheiro Rômulo Ávila. Mas para trazer também o outro lado dessa história, o Wellington Campos ao vivo com a gente. Alô, ídolo! E essa situação toda, ídolo, um abraço para você. Um abraço para você, aí para os amigos da Itatiaia, Hilton. E olha, a culpa do Flamengo e do Fluminense. E aí você vai dizer, mas o jogo é Vasco e Cruzeiro, só que quem comanda o Maracanã é a dupla Fla-Flu. Deixa eu trazer aqui conosco o Dr. Roberto Osório, Carlos Roberto Osório, primeiro vice-presidente, um homem muito conhecido de todos nós, militou muito na Rio 2017, depois na Rio 2016, na nossa Olimpíada, e é vice-presidente do Vasco da Gama, está conosco aqui na Itatiaia, neste momento, para explicar toda esta situação aqui na Rádio de Minas. Roberto Osório. Olá, Wellington, um prazer estar conversando com você e com os amigos da Rádio Itatiaia, que hoje é a maior rádio do Brasil. Wellington, esse tema da quantidade de ingressos disponibilizados para a torcida visitante no clássico Vasco e Cruzeiro, domingo no Maracanã, está rolando desde a última terça-feira, quando o Vasco da Gama colocou à venda 4.000 ingressos para a torcida visitante, que foi a carga disponibilizada pelo consórcio Maracanã para os visitantes nessa partida. Esses ingressos foram vendidos, comercializados com muita rapidez, assim como foram comercializados com muita rapidez todos os ingressos disponibilizados para a torcida do Vasco da Gama. Nós tivemos uma lotação muito rápida do estádio do Maracanã e nessa mesma terça-feira, Wellington, eu recebi uma ligação do Gabriel Lima, que é o CEO do Cruzeiro, solicitando uma carga adicional para a torcida cruzeirense. Nós levamos no mesmo dia esse pleito ao consórcio Maracanã e também às autoridades públicas aqui do Rio de Janeiro, dizendo que o Vasco da Gama concordava em que fosse aumentada a carga da torcida do Cruzeiro. Não sei se os amigos de Minas Gerais sabem,
sabem, Wellington, mas hoje o complexo do Maracanã é administrado pelo Flamengo e pelo Fluminense, em consórcio. E o consórcio Maracanã retirou de venda 5 mil ingressos para a partida Vasco da Gama e Cruzeiro, alegando questões de segurança e uma necessidade de um isolamento maior da torcida visitante, da torcida local, no caso a torcida do Vasco da Gama. Nós fizemos a solicitação, um apelo para que essa carga fosse aumentada. O interesse do Vasco era vender todos 100% dos ingressos do Maracanã para que pudéssemos bater o recorde de público com o jogo Vasco e Cruzeiro, um clássico de primeira grandeza do futebol brasileiro, bater o recorde de público do ano de 2022, que hoje está na mão do clássico do Flamengo com o Palmeiras disputado no Maracanã. Infelizmente, esse bloqueio permaneceu, disponibilizaram apenas uma carga adicional de 600 ingressos, é isso mesmo, Wellington, só 600 ingressos a mais para a torcida do Cruzeiro. Esses ingressos já foram entregues e nós não vamos ter todos os ingressos do Maracanã vendidos por conta desse bloqueio. Wellington, nós tomamos conhecimento da reclamação do Ronaldo quanto à quantidade de ingressos liberados pela administração do Maracanã para essa partida. Eu já avisei, eu já conversei com o Gabriel Lima, nós nos desculpamos, nosso interesse era lotar o Maracanã, isso não vai ser possível, pois a administração, capitaneada por Flamengo e Fluminense, infelizmente, retiraram uma quantidade muito grande de ingressos de venda e não foi possível aumentar a carga nem da torcida do Cruzeiro, nem da torcida do Vasco da Gama. Mas, Wellington, vamos fazer uma linda festa. Domingo será uma linda tarde do futebol brasileiro e tenho certeza que todos aí estarão acompanhando em Minas Gerais pela Rádio Itatiaia. Um abraço a todos, Wellington, e seguimos à disposição. Tá certo, um abraço para você. Então tá explicado aí, o meu querido Pansieri, esta questão. Fica o Flamengo e o Fluminense responsáveis pela questão do Vasco não conseguir passar todos os ingressos que o Cruzeiro solicitou. Aqui no Rio, diz o seguinte: o Flamengo e o Fluminense não querem e não queriam deixar que o Vasco, com o Cruzeiro, batesse o recorde do Maracanã de público na temporada, que hoje é de Flamengo e de Palmeiras. Então, é mais uma briguinha aqui do Rio de Janeiro do que envolvendo o time do Cruzeiro com o Vasco. Até porque o Vasco tem o maior interesse de lotar o Maracanã, colocar 70 mil pessoas, 72 mil pessoas, porque vem um din-din, né, Pansieri? Isso é inacreditável.